Aí, meus amigos e minhas amigas, no dia de hoje eu trago alguns vídeos para demonstrar a vocês a hipocrisia da esquerda. E eles dizem que são patriotas agora, viraram até patriotas, que vão recuperar o verde e amarelo, mas eu vejo nas falas do presidente Lula, ele com camisa vermelha e a predominância de bandeiras vermelhas. Eu acho que eles ainda adoram o vermelho, embora não queiram admitir. E sanções aplicadas pelos Estados Unidos, eles dizem que agora que estão afrontando a soberania do país. Viraram patriotas de uma hora para outra. A admiração da Globo News, do horror que estão fazendo com cortar o visto da esposa do ministro da Saúde e também da sua filha. Mas em outra época, em decisões do Supremo Tribunal Federal por outros brasileiros, inclusive o Clesão, que a PGR havia dito que ele deveria estar sendo tratado e morreu na prisão. Muitos outros casos que foram aplicados e eles ficaram quietinhos, ficaram pianinhos no dito popular. Hipocrisia dessa emissora que diz que já demitiu alguns comentaristas, repórteres, dizendo que uma pesquisa viu que eles estariam com a ideologia esquerdista e eles pensando que não seja dessa forma, mas não é os que nós vimos, inclusive no vídeo que eu trago a vocês. O ministro Alexandre de Moraes também falando a um jornal do Washington Post, de tiragem internacional, dizendo que a justiça não vai reduzir em momento algum, nem 1 centímetro, as condenações dos prováveis acusados do suposto golpe do 8 de janeiro. Mas também nós temos uma decisão do ministro Flávio Dino, que vai deixar principalmente os banqueiros do Brasil numa situação, ou, como se diz no popular, numa saia justa. A sua decisão dizendo que não devem cumprir ordens ou leis de países estrangeiros aqui no Brasil, a não ser com o aval do Supremo. Isso quer dizer defesa do Supremo. Mexeu com um, mexeu com todos. Mas vamos aí a essa podcast que mostra bem esquerda hipócrita. Eu já sabia, mas vocês devem saber. É a pena de morte financeira pro Alexandre de Moraes. Ok, eu não sei se vocês viram o que aconteceu, mas aparentemente o Alexandre de Moraes não só bloqueou as contas do Eduardo Bolsonaro, como bloqueou as contas da Heloísa Bolsonaro, que é a esposa dele. E não é a primeira vez que isso acontece. As contas da esposa do Daniel Silveira foram bloqueadas, estão bloqueando conta de familiar da Carla Zambelli. E vocês lembram da época do Oswaldo Eustáquio? Que bloquearam as contas da filha de 15 anos dele? Então, assim, é engraçado que a tal da pena de morte financeira só pode se aplicar a um lado da moeda. E quando se aplica ao outro lado é um absurdo. Mas agora eles vão mudar o discurso. Já mudaram radicalmente, né? Agora eles não falam mais de defesa da democracia, nada disso. Agora eles falam de defesa da soberania nacional. Opa. Eles estão vendendo o país inteiro pra China. Tem mais chinês do que brasileiro no Porto de Santos. Mas não tem problema. Agora a gente vai falar de soberania nacional porque o Trump, o laranjão, virou o diabo na terra de repente. Não, impressionante. Puxaram essa carta agora e estão tentando buscar um patriotismo perdido do brasileiro. De repente eles viraram patriotas. Na verdade eles estão fazendo esse joguinho de inverter muitas narrativas nesses últimos dias pra tentar puxar a sardinha pro lado deles. O do Pix eu acho brilhante. Agora exatamente, você tem a é do Tabata Pix. buscando o Pix agora como se fosse uma invenção deles. Até pouco tempo atrás eles queriam taxar o Pix, porque era insustentável e tudo mais, e agora o Trump é o vilão, porque o Trump tá querendo acabar com o Pix. Por conta das bandeiras do American Express, etc. Não, o negócio tá psicodélico. Realmente você tem que colocar Mas o mais curioso é que os parceiros dele estão tudo abandonando, né? A Venezuela tá querendo cobrar também taxa de importação, tipo o Trump. Né? A Índia resolveu fazer acordo direto com o Trump também. Será que eles vão acusar a Venezuela de estar aplicando embargos econômicos contra o Brasil? Eu duvido muito. É sempre muito seletivo, né? Vai escolhendo o tipo de briga que interessa pra eles, né? Essa turma ela é muito complicada, né? Sim. Essa carreta furacão é muito complicada pra gente assimilar. Mas eu gostei muito da sua fala de você lembrar do Daniel Oliveira, por exemplo. Daniel Oliveira, Silveira. Né? Silveira, desculpa, Daniel Silveira. Que eu lembro muito bem quando ele foi preso, quando aconteceu tudo aquilo, ele falou, não vai parar comigo. E realmente
realmente não parou. É um negócio que perdeu o controle, porque a gente vai se esquecendo até de todos esses nomes. E a gente não pode se esquecer. A gente não pode se esquecer. Escanteados na história, né? A gente não pode esquecer. No livro 1984, o George Orwell cria um conceito para isso. É o conceito da não pessoa. O que acontece? O 1984 é uma distopia, a maior distopia que a gente tem hoje em dia, a mais famosa, recomendo que todo mundo leia. Existe um regime totalitário, extremamente ditatorial, e algumas pessoas que se tornam inconvenientes, elas simplesmente desaparecem. Quando você for conversar com outras pessoas, elas não vão se lembrar que essa pessoa existiu, porque o governo faz questão de apagar cada traço que essa pessoa deixou. E é isso que é feito com muitas pessoas hoje em dia. O Daniel Silveira é um grande exemplo. Elas se tornam não pessoas. George Orwell previu isso há muito tempo atrás, e George Orwell era um socialista muito desiludido, mas era um socialista. E ele previu que isso ia acontecer há muitos anos atrás. E é isso que a gente vê acontecendo no Brasil. A gente não pode se esquecer. Mas trouxe também a admiração daquela âncora, a Andréa Sadi, da Globo News, aquela emissora Rede Globo, que eu não recomendo a ninguém. E é por essa e outras que eles estão propensos a serem também sancionadas. Donald Trump está de olho, mas vejam o horror que é a atitude que foi tomada pelo presidente Trump. Perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como... Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim... É indecente, assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. Muito estranha essa admiração de toda essa bancada, principalmente dela. E a perseguição à família Bolsonaro que acontece aqui no Brasil, tendo um deles, é o caso do Eduardo, ir para o exterior e fazer denúncia do que está acontecendo aqui para órgãos internacionais, o que a esquerda já fez, mas eles esquecem. Mas aí o noticiário que saiu no Washington Post sobre uma declaração dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que está sancionado pela lei Magnitsky. Vamos aqui, Alexandre de Moraes. Não há menor possibilidade de recuar. Foi dito por Alexandre de Moraes, mas para quem, onde? Já vou te contar. Em entrevista a um jornal gringo, o The Washington Post, que foi publicado hoje, tudo isso, tá bom? Ele disse que não tem a menor chance de recuar 1 milímetro sequer das decisões, mesmo diante das sanções dos Estados Unidos. O que ele disse? Faremos o que é certo. Eu vou destacar só uns trechos aqui para vocês, tá? Faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as evidências e quem tiver de ser condenado, será condenado. Quem tiver de ser absolvido, será absolvido. Um outro trecho que me chama a atenção, aí é que a matéria explica tudo mais, esse cenário do julgamento de Jair Bolsonaro marcado para o dia 2 de setembro. Quando você é repetidamente atacado por uma doença, você desenvolve anticorpos e busca uma vacina preventiva. É isso que foi dito pelo ministro do Supremo. Além de trazer essas palavras ditas pelo ministro do Supremo, também nós lembramos que o presidente Lula, plantando uva vitória, desafiando ao Donald Trump e dizendo que o brasileiro gosta de samba, esporte e ama todos os países. Uma ironia. Mas também o deputado Gustavo Gayer, ele havia sido acusado de que estava insinuando um trisal entre a ministra Gleisi, o Lindenberg e o Alcolumbre. Mas uma juíza decidiu agora e eles pediam uma indenização de R$60 mil, mas perderam a causa. E a juíza decretou que eles devem pagar 6%, ou 10%, ou seja, R$6 mil ao deputado Gustavo Gayer. Isso é para vocês tomarem conhecimento do que está acontecendo. Mas
também eu trago agora a decisão, nessa segunda-feira, 18 de agosto, do ministro Flávio Dino, que vai deixar principalmente os bancos numa indecisão terrível se aplicam ou não as sanções da Lei Magnitsky, principalmente ao já sancionado ministro Alexandre. Vejam a decisão. O ministro Flávio Dino do Supremo hoje decidiu que leis e decisões judiciais de outros países não valem no Brasil, a não ser que passem por uma validação da justiça. A gente faz aqui um paralelo com a Magnitsky, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. É por aí, vale também para essa lei dos Estados Unidos, Thaís? Aí como é que traz para a gente o contexto dessa decisão do Flávio Dino? Ele não cita diretamente nessa decisão a Lei Magnitsky, mas sim vale para ela também. Ele proferiu, então, o ministro Flávio Dino proferiu essa decisão nesta segunda-feira, uma decisão que tem validade aí, efeito geral e vinculante e vale para atos e pessoas e contratos. Então, leis que impactem atos, pessoas, contratos e bens dentro do Brasil. Ou seja, qualquer tipo de lei que tenha algum impacto, de fato, nesses pontos. E aí o que diz Flávio Dino para justificar? Que o Brasil vem sofrendo sanções e ameaças por conta de algumas questões internas. E por isso, países de fora vêm tentando fazer esse tipo de normas jurídicas no judiciário externo, impactando aqui internamente. E aí ele diz o seguinte, que elas buscam impor pensamentos a serem apenas ratificados pelos órgãos que exercem a soberania nacional. E essas foram algumas notícias trazidas em vídeo. E também que o segundo turno das eleições na Colômbia, depois de muitos anos, será por 2 candidatos da direita. A esquerda perdeu a vez. Mas esse país é um dos mais pobres da América Latina. Também um pavor que está acontecendo principalmente para a Venezuela, que uma frota imensa e muitos soldados americanos estão no Mar do Caribe para combater os cartéis. Mas eu espero que todos vocês, ao assistirem esse vídeo, que deem a sua opinião. E ela será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.